Olá, galerinha, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de ecologia, ao conteúdo da aula passada, hoje estaremos falando sobre biomas brasileiros. Então, da mesma forma, quando na última aula eu pedi para vocês imaginarem estar em cada local, na tundra, na taiga, nos desertos, tente se colocar também em cada bioma que estaremos falando, seja na Amazônia, na Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica ou então nos Pampas. Então tente se colocar no lugar à medida que eu for caracterizando um pouquinho de cada um desses biomas. Tudo bem? Então a gente já definiu na última aula o que são propriamente biomas e agora a gente vai fazer uma definição um pouco sobre o que é o bioma e o que é um bioma brasileiro. São regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Então a definição é a mesma dos biomas mundiais, só que tratando em específico do nosso país. Segundo o IBGE, o Brasil possui 6 biomas. Então temos o Cerrado, que está aqui em grande parte na região centro-oeste. Temos a Amazônia, o bioma Amazônia, que está na região norte do país. Temos a Caatinga, no nordeste. Temos a Mata Atlântica, que pega boa parte do litoral brasileiro, desde a região sul até passando pelo sudeste, indo até o nordeste. Temos o Pantanal, que está aqui também na região centro-oeste. E temos os Pampas, que está lá no sul do país. Tudo bem? Existirão algumas regiões de transição, algumas zonas de transição que falaremos no decorrer da aula. Então vamos lá? Cerrado. Então tenta se colocar nesse lugar específico, na medida que eu for caracterizando um pouquinho. O cerrado, ele também é chamado, ele também pode ser classificado, definido como a savana brasileira. Então lembra, quando falamos sobre a savana, que as árvores são pequenas, retorcidas e espaçadas? Então, da mesma forma, o cerrado aqui no Brasil. Ele vai se estender para uma grande parte da região centro-oeste, nordeste e sul do país. Só que a maior parte, grande parte dele, fica ali na região centro-oeste. É um bioma característico do clima tropical continental, com duas estações bem definidas. Uma úmida, que é o verão, e a outra seca, que é o inverno. Assim como o nosso país como um todo. Temos um verão com uma estação bem úmida, com chuvas bem presentes, e um inverno com uma estação seca. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e geralmente caducifólia. Aquelas folhas que caem no outono. Lembra quando a gente falou sobre as florestas temperadas, que durante o outono as folhas caem para evitar a perda de água, ou então que ocorra o acúmulo de neve em suas folhas, em seus galhos e venham a quebrar? Então, é o mesmo esquema acontece aqui nas plantas do cerrado, só que com exceção de não tem neve. Então vai perder as folhas para um outro processo. As plantas são pequenas, são retorcidas devido a algumas características do solo do cerrado, que é um solo um pouco ácido. Então as plantas não conseguem ter um desenvolvimento um porte muito grande. A fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobo-guarás, tamanduás, antas e siriemos. Então tem vários animais que são, e alguns são até endêmicos dessa região, só vivem naquela região. Tá? Então, basicamente esse é o cerrado brasileiro com essas características. Tem um verão quente e úmido e um inverno mais seco. As plantas são pequenas, retorcidas e perdem as folhas no outono. Tudo bem? Então vamos lá. Amazônia. O bioma Amazônia é o maior de todos os biomas brasileiros. Os principais representantes da fauna são a onça-pintada, boto cor-de-rosa, arara azul, capivara, tatus, cobras, cascavéis, jararacas. A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies, das quase 100 mil existentes na América Latina. Então perceba, existem 30 mil espécies só no bioma Amazônia e em toda a América Latina existem 100 mil. Ou seja, 30% de todas as espécies de plantas está nesse bioma. Então, para ver a riqueza desse ambiente. Entre as espécies de plantas mais conhecidas, destaca-se a Vitória régia,
característica dos igapós. Vitória Regia é aquela planta que dos rios, lagos da Amazônia, que tem um desenvolvimento acima da linha d'água muito grande. Então, é uma planta bem característica desse ambiente. A vegetação do bioma Amazônia divide-se em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Vou explicar cada uma delas partindo aqui da mata de igapó para as demais. A mata de igapó é essa mata que fica próxima à margem dos rios. Então, é uma região que constantemente está alagada. Os ribeirinhos constroem suas casas nessa região. Então, eles fazem as casas em um nível bem mais alto, justamente porque sabe que ocorre o alagamento. Então, essas casas são construídas de uma forma tal que não sofre esse problema de alagamento. Mata de várzea. A mata de várzea é uma mata que fica mais afastada das margens dos rios, por aqui mais ou menos, onde está ali o laser. É uma mata que fica mais afastada do leito do rio. Por quê? Ela só vai ser alagada no momento de grandes cheias, na época de cheia da Amazônia. Então, quando vem a época de cheia, o rio vai transbordar. E nesse momento em que o rio transborda, essa mata de várzea ela vai ser alagada. Só que no momento em que não está em cheia, que está no período normal, sem muita chuva, essa região não fica alagada. Tá? Diferente da igapó, que constantemente está alagada, a mata de várzea só vai ser alagada no período de chuva. E a mata de terra firme é uma região mais alta da floresta que ela não vai ser alagada. Tá? Então, conforme a mata é alagada, a gente pode classificá-la de forma diferente. Mata de terra firme nunca é alagada, mata de várzea é alagada periodicamente e a mata de igapó ela sempre está alagada. Tá ok? O solo da Amazônia é arenoso e apresenta uma camada de humus resultante da deposição de floras, frutos e restos de animais. O humus aqui nesse caso ele é resultado da decomposição feita por organismos, sejam fungos ou bactérias. Eles realizam então a decomposição dessa matéria orgânica presente nesse ambiente. No caso dos frutos, folhas ou então animais mortos, fazem decomposição desses organismos e liberam nutrientes no solo. Como a gente pode ver aqui, o solo da Amazônia é arenoso, então é um solo pobre em nutrientes. Isso é um grande problema. Por quê? Sendo um solo pobre em nutrientes, toda vez que ocorre uma queimada, ocorre o desmatamento nessa região, a floresta tem uma grande dificuldade de se regenerar. Por quê? Porque o solo é arenoso, o solo é pobre. O que garante os nutrientes da floresta amazônica? É a decomposição, é a formação do humus. Então é necessário que exista uma árvore, que existam seres vivos naquela região para que ocorra a formação do humus e esse humus então sirva de nutriente, libere nutrientes para que uma nova árvore venha a crescer. Quando ocorre então o desmatamento, eu quebro esse elo. Então eu não consigo regenerar a floresta porque eu não tenho alguém que venha ceder nutrientes, que venha liberar nutrientes. Então por isso essa grande dependência. A Amazônia também ela é responsável por regular o clima aqui da América do Sul. Geralmente a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é. O pulmão do mundo é o oceano. Os oceanos, então, produzem a maior parte do oxigênio que respiramos. Já a Amazônia ela é responsável por regular o clima aqui da região. A chuva que vem para cá ela é resultado do processo de evapotranspiração, ou seja, é a evaporação da transpiração das árvores. Então, essa evapotranspiração, a água em seu estado gasoso, vai para regiões mais altas e é carregada pelas correntes de vento para todas as partes aqui da América do Sul, trazendo então chuva para essas regiões. Tá, ok? Então essa é a importância de preservar a Amazônia. Por quê? Porque ela é responsável por regular o clima de toda a América do Sul. Tá? Então, o que a gente pode fixar desse conteúdo? A Amazônia é o maior bioma brasileiro, o solo da Amazônia é pobre,
é rico em humus. Esse humus, então, garante os nutrientes para o desenvolvimento de novas plantas. Por isso, então, o problema do desmatamento dessa região. Tá ok? Então, vamos lá. Caatinga. Caatinga é um bioma típico brasileiro. Ele vai se estender por todo o sertão, ocupando cerca de 11% do território nacional. Então, é um bioma muito grande. A gente tem, por vezes, vem na mente só um ambiente extremamente seco, mas a caatinga nem sempre ela é seca. Tem épocas do ano, né, as épocas de chuva, que ela é muito rica, ela é muito verde, como a gente pode ver aqui na foto. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, que são plantas acostumadas com aridez, como as cactáceas, no caso aqui, ó, temos aqui um cacto, e caducifólias, que são plantas que perdem as folhas, além de algumas árvores com raízes bem grandes. Por que essas árvores precisam de raízes muito grandes? Para que a raiz consiga absorver água dos lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos eles estão bem longe da superfície. Então a raiz tem que ser muito grande para que ela consiga absorver essa água presente ali. A fauna desse bioma é composta por uma grande variedade de répteis, sapo-cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro, tatu-peba e etc. Então temos vários outros animais. O que a gente tem que ter em mente sobre esses animais é que boa parte deles apresentam adaptações quanto ao estilo de vida. Seja que eles venham a caçar somente durante a noite, evitando assim que eles venham a perder água em grande quantidade durante o dia. E por que eles têm que evitar perder água? Porque não tem muita água disponível nesse ambiente. Ou então adaptações a nível corporal, como escamas, evitando assim que eles consigam que eles sejam desidratados. Então ele consegue reter maior quantidade de água, ok? Mata Atlântica é um bioma mais conhecido. Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul, e era constituída por uma vegetação de floresta densa, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica, com diversos tamanhos, latifoliada, que são folhas bem largas, e perenes, folhas que não caem. Então, as mesmas características da floresta amazônica estão presentes na Mata Atlântica. A fauna dessa região já foi praticamente extinta e era constituída por mico-leões, lontra, onça-pintada, tatu-canastra, arara azul e outras. Então temos aqui em Silva Jardim uma área de proteção ambiental que é voltada para a preservação de mico-leões dourados. Isso por quê? Porque com o avanço das grandes cidades, se a gente trazer por questões geográficas, as grandes cidades brasileiras estão localizadas no litoral, próximo ao litoral. Então teve um desmatamento muito grande. Lembrando que o desmatamento da Mata Atlântica ocorreu na chegada dos portugueses. Quando os portugueses vieram, eles precisavam de madeira para construir navios. Então, já a partir daí já aconteceu o início do desmatamento da Mata Atlântica. Então, as grandes cidades, quando foram crescendo, foram desmatando. E isso tornou, então, fez com que a fauna, a flora desse ambiente se tornasse quase que extinta. Hoje a gente tem uma fração muito pequena do que é a Mata Atlântica, ou do que foi a Mata Atlântica um dia, temos apenas uma fração muito pequena. O clima dela é bem característico. Temos um verão quente e chuvoso, um inverno mais seco e a primavera e verão sendo épocas de transição entre um verão quente e chuvoso e um inverno mais frio e seco, tá? E para terminar, o último bioma dos principais biomas brasileiros, temos o Pantanal. Trata-se da maior planície inundável do país e uma das maiores do mundo, e está localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares. O que acontece? Quando vem a época de cheia dos rios, que chove na cabeceira dos rios, esse rio, quando ele vem descendo, ele encontra uma região mais plana, que é ali o Pantanal. E nessa região mais plana, o rio ele corre em uma velocidade mais devagar.
Aí o que acontece? Ele transborda. Nisso que ele transborda, ele alaga uma grande área, uma grande parte dessa região. Esse processo de alagamento temporário, esporádico, sazonal do Pantanal, isso é bom para um lado e ruim para o outro. É bom porque você torna o solo dessa região muito rico em nutrientes. À medida que os rios vêm descendo, eles vêm trazendo nutrientes. Quando ocorre então o alagamento, esses nutrientes eles saem do curso do rio e vão para a região de terra, que foi alagada. Quando ocorre a seca, então, que o nível do rio baixa, esses nutrientes ficam nessa região. O ser humano, sendo inteligente, ele percebeu essa questão que o solo dali é muito rico e começou a plantar nesses locais. E isso é o problema. Então, é muito bom porque o solo fica muito rico, só que foi um problema porque a espécie humana acabou dominando aquele local. E à medida que a espécie humana foi chegando nessa região, vem causando inúmeros problemas, seja tornando a água mais turva de alguns locais, seja modificando o curso de alguns rios. Então tem toda essa questão, essa problemática do avanço das cidades sobre essa região do Pantanal. A flora apresenta exemplares higrófilos, que são plantas adaptadas à umidade, plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e nas áreas mais secas, espécies xerófilas. A fauna é constituída por várias espécies de aves, mamíferos, répteis, peixes, então é uma grande variedade de animais adaptados a esse ambiente de constante alagamento. Tudo bem? E os pampas, que ficam localizados no sul do país, no extremo sul, agora sim para terminar. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, que é constituído principalmente por planícies. Então são grandes regiões planas. A flora é constituída principalmente por gramíneas, como capim-barba de bode, capim-gordura e capim-mimoso. São exemplos de animais que vivem nesse bioma: o veado, garça, lontras, capivaras e outros. Esse bioma também é chamado de campos sulinos, tá? Então é um bioma bem característico, são as pradarias daqui do Brasil. Então terminamos aqui os 6 principais biomas brasileiros. Antes de terminar a aula, eu gostaria de frisar com vocês outras 3 zonas de transição. Temos a Mata de Cocais, que fica uma zona de transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica. Então fica exatamente ali naquela região do meio, de encontro entre esses 2 grandes biomas. Vai apresentar características da Caatinga, apresenta características da Amazônia e apresenta características próprias, uma vez que o ambiente ali é diferente dos demais ambientes. Temos também a Mata de Araucária, que é uma zona de transição também, só que localizada no sul do país, entre o Pampa e a Mata Atlântica. Essa Mata de Araucária é uma grande região com araucárias, que são árvores muito grandes, longilíneas, com tronco muito longilíneo. Essa mata de araucária ela foi muito ameaçada pela indústria madeireira, uma vez que esse tronco, por ser grande e longilíneo, facilitava e favorecia a fabricação de móveis. Então, é uma mata que foi muito ameaçada pela indústria. E o último bioma que eu gostaria de falar com vocês, a última zona de transição, são os manguezais. O manguezal é uma zona de transição entre o rio e o mar. Essa região é extremamente importante porque ela é chamada de berçário da vida marinha. Então, vários animais, alguns crustáceos, peixes, vão se reproduzir nessa região porque ali é mais tranquilo, não tem grandes predadores. Então eles se reproduzem ali, depositam seus ovos nesses locais. Então é um ambiente extremamente importante para a vida marinha. As árvores do manguezal apresentam as raízes aéreas, raízes para o lado de fora. Isso por quê? Porque o solo do manguezal impede que a raiz consiga absorver oxigênio, uma vez que é um solo de lama, impede que a planta consiga absorver o oxigênio. Então as raízes aéreas absorvem o oxigênio diretamente
da atmosfera. É uma adaptação que essas plantas apresentam que estudaremos um pouquinho mais à frente, tá ok? Então tem essas 3 zonas de transição importantes: mata de cocais, mata de araucária e os manguezais, tá ok? Então terminamos por aqui a aula. Qualquer dúvida pode sinalizar que eu respondo depois, tá ok? Tchau, tchau, galerinha!